Servos e servas de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, que a glória de Deus ela possa invadir a tua vida e a tua casa, e a tua família esteja guardada, escudada e protegida pela mão do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenha fé, confie em Deus, que o Senhor, Ele vai te sustentar e te dar a resposta que você precisa. Não foi por acaso que você acessou este vídeo. Eu acredito, eu creio que foi Deus que te impulsionou a encontrar esse vídeo e assisti-lo. E eu tenho plena certeza que será um tempo de investimento, não tempo perdido, mas você vai investir o teu tempo, porque Deus vai falar ao teu coração e vai te levantar através desta mensagem. Esta mensagem vai ser no Salmo de número 3. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, pegar a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo o Salmo de número 3. Amém? Então, o Salmo de número 3 é um salmo de Davi em que ele confia em Deus na sua adversidade. É um salmo que ele vai falar de uma situação de aperto e tribulação, angústia e dificuldade. Leia o salmo comigo, eu te convido, e aí você vai entender tudo. Deus, o Espírito de Deus vai iluminar o teu coração e abrir os teus olhos espirituais para você entender esta palavra. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Queridos, Davi escreveu esse salmo por ocasião de uma fuga desesperada que ele fez para o deserto da Judéia, quando seu filho Absalão conspirou contra ele, conseguiu conquistar a população de Israel, de Jerusalém, e toda uma multidão de povo, quando um líder ele perde apoio do seu povo, sua liderança já está arrasada, destruída, ele já não consegue mais ter as rédeas e o controle do governo. É o que aconteceu com Davi. Ele perdeu sua liderança em Israel, liderança que inclusive Deus deu para ele. Reino e trono que Deus deu para ele, e ainda falou que seria um reino confirmado para sempre. E que a sua descendência reinaria em Israel para sempre. E isso, a eternidade do trono de Davi, sendo mantido como dinastia real, eterna, se consolidou em Cristo. Porque Cristo é descendente do rei Davi e o Senhor Jesus, ele reina para todo sempre. Jesus reina sobre os anjos no céu, ele reina sobre toda a terra, ele reina sobre todo o universo. E haverá um dia em que Jesus vai consolidar definitivamente o seu reino na terra, quando ele vier dos céus, na nuvem com poder e glória e majestade, com os seus anjos, ao clamor da trombeta, toda a terra será estremecida, todos os povos temerão e muitos desmaiarão de pavor, porque ele virá com juízo e com justiça sobre todos os ímpios da terra e sobre todos aqueles que zombaram, blasfemaram e rejeitaram a sua palavra e escolheram viver uma vida de pecado e de rebelião contra Deus. Mas para a sua igreja e para Israel que o espera,
será o grande dia da redenção e da salvação, da manifestação da salvação e da destruição do anticristo, da besta, do falso profeta e dos poderes malignos deste mundo tenebroso. Pois bem, Davi, ele dá o seu primeiro passo aqui. Davi se vê cercado de uma multidão de apoiadores de Absalão que era maior, numericamente muito mais superior do que as pessoas que restaram. Poucos ficaram com Davi, do lado dele. A maioria se acovardou, a maioria foi manipulado por Absalão, a maioria foi seduzida pelas mentiras e falácias de Absalão. Então Davi se viu realmente encurralado e por pavor e por medo fugiu. Só que o tempo que Davi esteve no deserto, escondido nas cavernas, ele não ficou chorando e se lamentando. Foi um momento de oração. Deus muitas vezes nos permite que quando a gente principalmente está relaxado, na zona de conforto, Deus permite que multidões de inimigos se levantem contra nós. Deus permite, mas Deus não deixa os nossos inimigos nos destruir. Ele só permite, ele deixa acontecer. E nos desperta para a oração. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de buscar a Deus quando as coisas apertam, quando a dificuldade vem. E aí que a gente começa a acordar na madrugada, começa a acordar cedo de manhã, começa a jejuar, começa a prolongar o tempo de oração, porque se vê cercado de todos os lados. E nós entendemos que só a mão poderosa do Deus onipotente e todo-poderoso, o Deus que pode mover o impossível, o inacreditável, o único que pode fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, o único que pode nos libertar de todas as cadeias, prisões e embaraços, o único que tem o controle de toda a situação, de todas as circunstâncias, o único que pode desbaratar e destruir exércitos poderosos diante de nós, porque só Ele tem esse poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele, é por isso que nós vamos até Ele. É por isso que as nossas orações entram em ação. Deus tem permitido as tribulações, Deus tem permitido que pessoas usadas pelo diabo se levantem contra ti para te oprimir no teu local de trabalho, te oprimir na tua escola, te oprimir na tua vizinhança, te oprimir até no ambiente familiar. Pessoas instrumentalizadas por Satanás, por demônios. E espíritos malignos também. Pessoas que se levantam com obras de feitiçaria para tentar travar a tua prosperidade. Demônios, espíritos malignos que se mobilizam nas regiões espirituais para tentar travar a bênção de Deus sobre a tua vida, para tentar impedir você de avançar, para tentar tornar os céus fechados para ti. Mas eu quero te dizer nesta manhã que existe um Deus maior do que toda hoste, do que toda horda satânica, do que todos os poderes de todos os principados e potestades, por maior e mais poderoso que sejam os demônios. Deus é infinitamente, limitadamente maior e mais poderoso. E com um sopro da sua boca, Ele pode queimar e destruir os mais poderosos e fortes demônios, ou fortes generais, ou poderosos dessa terra. Nada prevalece diante do Altíssimo, porque Ele é o maior dos maiores, Ele é o maior maioral, é o Senhor de toda a glória, é o Rei do universo. Então o salmista diz: Senhor, se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. É multidão, você se sente tão apertado que é muita coisa, é muita pressão em cima de você, mas a atitude tem que ser essa. Davi venceu Absalão, Deus retornou Davi ao seu trono, Deus derrubou aquele número que deixou Davi em desvantagem, Deus desbaratou a conspiração do seu filho com o que conspirou contra ele, Deus deu a Davi vitória e restituição do seu reino.
porque Davi tomou a atitude de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de confiar no Senhor. O tempo de tribulação foi o tempo de profundo encontro com Deus, profunda oração, profunda experiência com Deus. Faça do teu deserto um altar, faça da tua caverna um templo, faça da tua dificuldade uma oportunidade de encontro com Deus. Em nome de Jesus. E Davi apresentou o problema, apresente o teu problema a Deus. Davi disse, olha, o meu problema, Senhor, é que multidões estão se levantando contra mim, é que muitos estão se levantando, há muitos inimigos, são muitos mesmo, não posso vencê-los. Se Davi confiasse nos soldados que estavam com ele, nos leais que estavam com ele ali, foragido, se Davi confiasse na sua experiência militar, porque ele tinha mais experiência militar de guerra e o currículo de maior acúmulo de vitória do que Absalão e qualquer um que estava com Absalão. Mas Davi preferiu confiar no Senhor. Não confie no teu braço, não confie em ninguém, não confie em homem nenhum, não confie em inteligência, não confie em nada que não seja Deus, confie somente no Senhor e Ele te basta. Ele te fortalecerá, Ele te levantará, Ele te restaurará, Ele há de restituir o que o diabo roubou na tua vida, o que te foi vetado. O Senhor, Ele abrirá as portas e as comportas do céu serão abertas novamente. Clame a Deus, tome essa primeira atitude. Segundo, muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. É o que acontece quando a gente está em aperto, irmãos. Quando a gente está em dificuldade, as línguas se levantam para nos julgar. Muitos crentes, infelizmente, irmão, tem muito crente carnal, muito pastor sem direção de Deus, que julga a gente, vê a gente na dificuldade financeira, vê a gente sem oportunidade para pregar, vê que as coisas não estão fluindo naquele momento, que a gente está passando um momento de caverna, um momento de deserto, e começa a julgar, começa a procurar pecado que não existe, começa a procurar falhas em nós, começa como se fossem, sabe, perfeitos, fossem plenamente santos. Não olham seus próprios pecados, não olham suas próprias falhas, só em abrir a língua para julgar, para condenar o que não sabe, porque só Deus conhece o teu coração, só Deus conhece o meu coração, só Deus conhece as tuas lágrimas, os teus gemidos, o teu momento de intimidade com Ele, o teu arrependimento, o teu quebrantamento, só Deus sabe, só Deus tem recebido. Entenda uma coisa, muitos são os que se levantam com a língua para julgar, como está aqui no versículo 2, e para dizer que Deus não está contigo, mas eles não sabem de nada a partir do momento, meu querido, mesmo que você não sinta nada, mesmo que o céu pareça bronze, mesmo que haja trancas nas portas, ferrolhos de ferro, saiba que Deus tem as chaves e Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. Só a atitude de você buscar a Deus vai fazer com que o Senhor Ele incline o seu coração, seus ouvidos ao teu favor. Deus não despreza a oração do contrito. Deus não despreza o clamor do necessitado. Deus é Deus de amor e de compaixão. Deus é perdoador de pecados. Deus é remissor do seu povo. Veja só, versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça, declare com teus lábios, não declare derrota sobre a tua vida, faça uma declaração de fé com autoridade na palavra. Davi disse, mas tu, Senhor, estou em dificuldade, ó Deus, multidões estão me apertando, inimigos muito fortes e mais ferozes. Me julgam, Senhor, zombam de mim, meu Deus, me humilham constantemente. Mas tu, Senhor, declaro, tu és um escudo para mim, minha proteção, minha rocha, minha fortaleza, meu defensor, que luta as minhas guerras, que peleja as minhas batalhas. Esse é Deus, declare isso com fé. Deus se agrada sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador, presenteador daqueles que confiam nele.
Olha o versículo 4, estou já terminando. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Tome atitude, você tem que clamar, você tem que orar. O que não se alinhou na tua vida, o que não deu certo na tua vida, é porque você não orou, as tuas orações não chegou, porque elas não foram colocadas em prática. Ore mais, não ore pouco, se lance mais em oração. É isso que Deus quer. Deus permite o teu sapato apertar, as coisas ficarem difíceis, para você buscar de volta o caminho da oração, para você retornar à presença de Deus, para você se erguer no poder de Deus. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Meu amado, quem tem fé no Senhor e confiança em Deus, descansa, dorme tranquilo. Quando a gente perde o sono e não consegue dormir por causa das preocupações, a solução é você fazer uma vigília. O momento, esse é um conselho de um homem de Deus nesse vídeo para você. De alguém que tem experiência e anos de caminhada de fé e que já passou por muitas lutas e dificuldades e ainda passa, mas que viu muita vitória, milagre e provisão de Deus. Conselho sábio do Senhor que eu te dou. Perdeu o sono, não conseguiu dormir, sua mente está bombardeada por preocupações e problemas. Passe a madrugada orando e buscando a Deus. Cansou de orar? Cante uns hinos de louvor, beba uma água, passe um tempo lendo as Escrituras, depois volte a orar de novo. Prolongue o teu tempo com Deus. Com certeza o sono vai vir, porque a paz de Cristo, pelo Espírito Santo, pela manifestação da presença de Deus por meio da oração e da leitura devocional da palavra durante a madrugada, aquela paz vai invadir o teu coração, rios de água viva fluirão do teu interior e você vai conseguir dormir tranquilo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, te guardará e você dormirá bem, como diz o versículo 5, porque você tem certeza que Deus está te sustentando, te sustentará e te proverá. Versículo 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Confiança no Senhor, inabalável. Deus é o teu Deus, declare, confia, acredite. Quando você fica com medo, quando você começa a ficar desesperado, você está desonrando a Deus com a sua incredulidade. Deus se agrada dos que creem, dos que têm fé e confiança. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos os queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Meus amados, o Senhor vai tomar vingança por ti. Todo que te humilhou, te extorquiu, te roubou, todo aquele que tentou fazer o mal e fez o mal contra ti, não te vingue, não guarde rancor, perdoa em teu coração, mas entrega ao Senhor. Deus o visitará, Deus fará justiça por você, Deus te guardará, e principalmente os demônios, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do ar, contra os espíritos malignos que operam na vida das pessoas, que se levantam contra nós. Ore repreendendo toda obra de maldição, toda obra de feitiçaria, toda obra do mal. No final desse vídeo eu vou orar contigo para Deus repreender todo o mal. Encerrando o versículo 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem, irmão. É certo que Deus salvará porque Ele é Deus. Deus honra a sua própria palavra. Deus honra o seu próprio nome. Deus não deixará de salvar, resgatar e livrar quem ora e quem clama, porque a Bíblia promete, as Escrituras, que são a verdade plena, imutável e eterna, ela garante o livramento e a salvação de Deus para quem tem fé, confia em Deus, e para quem busca confiança em oração e espera no Senhor. Agora nós vamos orar juntos. Ora comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que sustenta todo o universo com a Tua palavra de poder. Meu Deus, muitos são os nossos adversários,
Muitas são as lutas que nós temos enfrentado. Muitas são as batalhas, Senhor, que nós não conseguimos vencer, porque não temos força para continuar lutando. Os nossos pés vacilam, nossas mãos estão fracas, nossa voz rouca, Senhor, e quase sumindo. Meu Deus, nosso coração se desfalece e se desanima, mas eu te peço nesta manhã, Deus, restaure a força de quem ora junto comigo, renove as forças como a águia, levanta, derrama o teu espírito, derrama o teu poder, derrama a tua glória. Meu Deus, reveste do teu espírito quem ora comigo. Espírito Santo, visita agora no sobrenatural este e esta que ora comigo agora, em nome de Jesus. Meu Deus, não importa o tempo que esteja assistindo esse vídeo, que a tua glória cinja, que a tua presença invada. Meu Deus, que todo levante, tu conheces as conspirações, tu conheces as reuniões, tu conheces os falatórios de julgamento, tu conheces as zombarias, tu conheces cada palavra de maldição dita, que não vai dar certo, que vão tentar o teu servo, tua serva vai tentar e não vai conseguir, que está tudo perdido por teu servo e tua serva. Tu, Senhor, visita cada palavra de maldição, visita cada obra de feitiçaria, visita cada julgamento, Senhor Deus, injusto, visita cada conspiração, reunião e levante, reuniõezinhas de WhatsApp, Deus, falando mal do teu servo e da tua serva, fofoquinhas, ó Deus, malignas, movidas por demônios. Senhor, em nome de Jesus, desbarata tudo isso, destrói tudo isso, queima cada demônio, trata com essas pessoas, honra o teu servo e tua serva, exalta a sua cabeça, lhe dê lugar de honra, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Amém. Querido Deus, te abençoe em nome de Jesus. Se gostou, deixa teu like, comenta e compartilhe. A graça do Senhor seja contigo.